valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques. Fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir. Tarde para falar, tarde para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É dispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observações, é impossível executar mais simples tarefas no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode um homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade e forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações, comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Oferece diariamente variados motivos à ação. Enérgica, entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo que atingirá serenamente os fins a quem se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. E irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje, foram produzidas 1.292 edições. Rádio Clube do Pará, sempre levando a boa mensagem, analisadas à luz do Espiritismo. Você sabia que você é um propagador de boas mensagens?
Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nunca desista dos seus objetivos. Fique ligado conosco até o final dessa edição, porque hoje teremos grandes novidades para dar mais ânimo. Terceira chamada ouvida em todo o planeta Terra. Vamos de curiosidade. A saliva humana contém um analgésico chamado opiorfina, que é 6 vezes mais poderosa que a morfina. E é uma curiosidade bastante interessante, porque muita gente não gosta de produzir saliva e engolir. Às vezes é necessário. Olha só, ela é um analgésico natural que o próprio corpo humano produz. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, coletâneas de mensagens com ele, Pedro Cardoso. Convite à reflexão. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem e Deus fará o resto. Porque o ódio impõe cegueira espiritual e seremos infelizes por isso. Reflete nisso e deixa que a bondade de Deus te envolva o pensamento e o coração, para que tenhas boas obras e sejas feliz. André Luiz, por Chico Xavier. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaque, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita, região local, metropolitana e parte do interior do estado. E também tem endereço de instituições espíritas, o qual nossos expositores fazem belíssimas palestras espíritas esclarecendo o que seja o espiritismo. De repente, nessa sua busca, deve ter uma instituição espírita pertinho de você e você não sabe. E temos um informe. No próximo dia 21 de abril, eu estarei na Câmara Municipal de Salinópolis promovendo uma palestra comemorando os 166 anos de espiritismo no mundo. Salinópolis, Douglas Lopes, na Câmara Municipal, às 19 horas. Então esteja sempre antenado nesses informes. Nós sempre gostamos de colocar aqui no Terceira Chamada que, como eu disse no início, você pode tornar-se um propagador da boa mensagem. Não curta fake news. Se vê que a informação é errada, nem compartilhe com ninguém. Deixe passar adiante, como diz o Andrade popular. O mal por si só se destrua. Então, faça-nos uma visita. Detalhe, você querendo um tema específico para o Terceira Chamada, mande a sua mensagem pelo Instagram e Facebook. Tem uma equipe de plantão só aguardando o seu parecer, até mesmo de alguma matéria que foi vinculada ao programa espírita Terceira Chamada. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso José Carlos, Eu Vejo Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
uma flor, num gesto de amor, eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Vejo Deus nas notas de uma canção, num raio, num trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Vamos de curiosidade. Curiosamente, nossa respiração deixa de ser automática sempre que percebemos que estamos respirando. Essa eu não sabia. E você quer aprender? Então pare de respirar e verifique isso. Terceira chamada? Terceira chamada é ciência. E ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Não se deixe derrotar em situação alguma. A palavra depende de nós, tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder nem sempre é ser derrotado, mas o desânimo estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Siga à frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação do norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 9 de abril de 2023. Cientistas chegam à fórmula para atingir orgasmo feminino. Que é isso, Douglas Lopes? Mas vamos lá, Diário Online. Pesquisadores britânicos desenvolveram uma equação que mapeia condições ideais para que um ciclo de excitação masculina termine em prazer. Autor com informações de Metrópolis. Muitas questões ainda são um paradigma entre os casais na hora do sexo. Uma delas é o desempenho sexual. E nesse momento, algumas estratégias são adotadas que vão desde técnicas até buscar conhecer o parceiro para ter uma relação prazerosa. No entanto, há aqueles que buscam fórmulas baseadas em números. Cientistas britânicos, por exemplo, criaram uma equação matemática
que visa o prazer masculino. Segundo pesquisas recentes, esse cálculo existe e pode ser aplicada ao ápice do prazer masculino. De acordo com um dos pesquisadores do método, o matemático Konstantin Blues, este é o primeiro modelo matemático bem-sucedido de desempenho sexual. Nossos resultados abrangem os aspectos fisiológicos e psicológicos necessários para atingir o clímax. Eles reforçam e comprovam matematicamente os estudos existentes sobre a psicologia do sexo, afirma Márcia Libonati. Você, como pesquisadora também do espiritismo, também nessa área do coach, né? Ter qualidade de vida, vale a pena conhecer mais um pouco. O que é que você achou dessas pesquisas aí dos britânicos? Muito interessante. É bom saber cada vez mais, né? Até porque o comportamento se muda constantemente, né? E em relação ao sexo, constantemente a mudança de ambiente, de pensamento, de energia, né? Ela varia muito. Então esse estudo ele vai ter que mudar constantemente também, né? O que eu achei interessante é que o ser humano ele sempre busca o que? Ter qualidade de vida. Isso. Tem os remédios. Tem agora esse cálculo matemático. Inclusive você querendo conhecer o cálculo matemático, querido ouvinte, é diário online do dia 9 de abril. E lá o diário, ele coloca o cálculo. Agora, quem não conhece matemática tá ferrado, como eu. Mas vamos lá. Mas o que nós achamos interessante é a busca do homem e da mulher, do ser humano em si, para ter qualidade de vida. Mas há um detalhe muito importante em cima disso, e Márcia Libonati. Você não consegue resultados positivos se você não estiver bem de espírito. Com certeza, o bem-estar do espírito é especial, é o centro de tudo. Porque tu não consegue ver a outra pessoa se tu não consegue te ver bem. Com certeza. Então, tanto é que até os próprios médicos, eles sinalizam para algumas pessoas, antes de tomar qualquer remédio, fazer uma avaliação médica para ver se aquele remédio é compatível com o seu organismo. Da mesma forma, é muito bom, matemática, cálculo, mas se o outro, mesmo que esteja fazendo todo o cálculo devido, mas se não estiver bem com o outro, não vai adiantar nada. Não rola. Não rola. É aquele negócio, meus queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, de todo o planeta Terra. Qualidade de vida é questão de alma. Conhecimento é questão de aumentar ainda mais essa qualidade de vida. Então, antes de mais nada, procure entender-se como ser humano, como filho de Deus. Nós somos espíritos imortais de passagem no corpo de carne. Às vezes, o corpo ele precisa de uma atenção. E se você não der a devida atenção para o corpo, automaticamente vai dar esses bugs da vida. Comportamento, família, sociedade, tudo isso tem que ser apreciado, não é, Márcia? Isso aí é o autoconhecimento, né, Douglas? Autoconhecimento que é muito importante, né? Tu não vai fazer uma coisa que possa agredir teu corpo, tua alma, tua energia, né? Isso aí não vai acontecer nunca. E um relacionamento, sexo e tal, não vai te fazer bem se tu não estiver bem contigo mesmo. Então vamos ficar antenados porque a ciência está aí para ajudar e o Terceira Chamada vem colaborando, trazendo curiosidades, porque o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então você que quer saber do cálculo matemático para ter qualidade de vida trazidas pela matéria aqui do Terceira Chamada, pode ir atrás, mas lembre-se, nunca se esqueça de buscar Deus, entender a sua natureza e você dentro desse contexto. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Nazaré Pereira, Cheiro de Carolina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas,
do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xenhenhen, Carolina. Todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, 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 Carolina. Gente que nunca dançou, Carolina, neste dia tava lá, Carolina. Só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo foi dançar, Carolina. Carolina, 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 Carolina. Foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam, Carolina. O xerife entrou na dança, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina. Carolina, 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 Carolina. Eu quiser estar por lá, Carolina, pra dançar contigo um shot, Carolina, e também dar um cheirinho, Carolina, e fungar no teu cangote, Carolina. Carolina, 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 Carolina. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xenhenhen, Carolina. Todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Vamos a uma curiosidade. E essa, basicamente, é uma fofoquinha, olha só. Mas é tecnologia, é tecnologia. A repórter do NFL, Jenny Satter, descobriu que o seu namorado estava traindo quando seu relógio inteligente Fitbit mostrou um pico no meio da noite. O casal sincronizou seus relógios e ela recebeu uma notificação que ele queimou algumas calorias às 4 horas da manhã, quando não estava com ela. Olha, essa curiosidade vem até acrescentar o nosso diário online. Não adianta você ter a tecnologia a seu favor se você não está bem, tá? Então a tecnologia, olha, o casal pegou a tecnologia, vamos nos conhecer, tá? Eu cuido de ti, tu cuida de mim e tudo mais. E olha aí, em crise. Aí só deu problemas para a cabeça dele. Então vamos usar a tecnologia para fazer coisas boas, não coisas ruins. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo
Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorini com Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Seja sempre nobre em sua expressão de trabalho, se quiser atrair para si a nobreza dos companheiros de luta. Demonstre sempre inicialmente a sua própria nobreza, para que os outros se mirem no seu exemplo e imitem. Seja bem educado antes de exigir que os outros o sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo do que 1000 palavras. De você, um primeiro lugar. O bom exemplo em sua conduta. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos. A primeira, com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda, com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E eis a resposta dos imortais: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista os apreciais, daí vem os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pontos se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Márcia Libonati, então quer dizer que a destruição na realidade ela não existe, né? O que existe são transformações, evoluções de que o ser humano aprende, né? Com certeza, a gente muda de paradigma, né? Aí a gente se adapta a uma nova realidade. As coisas, as mudanças são constantes, né? A gente vai se evoluindo, né? Muda de ideia, muda de sonho, planeja uma nova realidade e assim vai. Até o próprio planeta, nessas mudanças climáticas dele, é o impulso para que as pessoas aprendam uma coisa, a não se apegar às coisas materiais, né? Exatamente, é o desapego. É o desapego que a gente tem que ter, né? A questão da evolução, não é isso? Por exemplo, o siso do dente, né? Que eu estava te falando, o siso do dente a gente tem que se desapegar, porque perdeu a função. Então a gente não precisa mais do siso. Então, por quê? Porque a gente não rasga mais a carne, né? Então se perde. Então hoje a gente
tem comidas mais maleáveis, né? Tem a comida industrial, então mudou tudo. Então tem funções do corpo, que é uma coisa que não há mais necessidade. Antigamente a gente era quadrúpede, né? E agora a gente anda só com os pés, né? Não de 4. Então são coisas que vai mudando com o tempo. Muito bem. E encontramos na Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que nós estávamos falando, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará. O apego, aí você sofre. E aí você entendendo que tudo se transforma e que a nossa origem é espiritual, há sempre uma renovação, há uma evolução acontecendo. Jesus, os profetas dos dias atuais, eles não desprezaram e não desprezam as coisas materiais, mas eles dão o devido valor da aprendizagem. Há até uma frase budista que eu sempre comento em nossas palestras e grupo de estudo. Buda, ele dizia assim mesmo: sofremos porque desejamos, e desejamos coisas passageiras. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com Nando Cordel, Amor Imenso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso.
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Deus não desiste. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança, a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste, e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você, e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. E sempre dizemos aqui neste programa,
Dados científicos: o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então acredite, você tem capacidades notáveis. Jesus já dizia: brilhe vossa luz, vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. E hoje, a própria oração, ela tem esse tema de nos colocar sempre no patamar de co-criadores da criação. Tá doente? Tá viralizando um surto de gripe aí, tome cuidado. E a oração, ela renova. Tanto é que me lembrar, Douglas, tu estás orando? Ore para fortalecer o seu corpo de carne. E hoje a neuroplasticidade nos ensina isso, que o nosso corpo, nós conseguimos como seres imortais modificar a estrutura molecular do nosso corpo. Então, remédio, oração, boa vivência, dão qualidade de vida. Eleve o seu pensamento ao mais alto grau de evolução que lhe é concedido. Espíritos benfeitores irão magnetizar sua água, abençoando o seu lar, o seu local de trabalho. E tem uma turma que está há 24 anos conosco aqui, nos acompanhando. Sabe quem são? Meu querido amigo e pai nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo lá na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, José Nazaré, Mônica, Sandro e Leandro Matias. Também mandando o nosso abraço à professora Jacira Matias, que hoje não pôde estar aqui conosco. Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Uri Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos e Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, Miguel Ferreira, o Miguelzinho, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainá Hotel e o Charles no Coriol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, ao meu querido amigo Silvia, tive a oportunidade de dar aquele aperto de mão e abraçar lá no Lar de Maria, onde ele mora, Conjunto Beija-Flor e Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. E aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues de Nanarido, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Lei Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já diz Ótimos, o Espírito Guardião, que cada um seja a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.